Olá, seja muito bem-vindo a esta nossa aula de hoje, em que vamos tratar o tema perfil do investidor e gestão de riscos. Vamos lá então? Antes de investir, é essencial saber quem é você dentro do mercado. Não estou falando aí só de números, mas de comportamento, expectativas e até de como você lida com o imprevisto. Seu perfil de investidor é como um DNA financeiro mesmo. Define quais caminhos você vai seguir e quais as armadilhas deve evitar também. Pense assim: investir sem conhecer seu perfil é como entrar num carro de corrida sem nunca ter dirigido. Pode ser emocionante, mas o risco de acidente é imenso. Há investidores conservadores que preferem segurança e retornos previsíveis, mas também há os moderados que equilibram risco e estabilidade, e os arrojados, que geralmente buscam maiores retornos assumindo volatilidade intensa. Agora reflita: como você reage quando perde dinheiro, hein? Você dorme tranquilo ou passa a noite acordado calculando prejuízos? Sua resposta é mais importante do que parece. Exemplo: imagine um alpinista. Alguns sobem montanhas baixas com trilhas seguras, outros encaram picos congelados, enfrentando tempestades. Ambos são alpinistas, mas cada um precisa de equipamentos e preparos diferentes. O mercado funciona da mesma forma. O seu equipamento, sabe o que é? A sua estratégia. E ela precisa estar alinhada com a altura da montanha que você escolheu escalar. Saber o seu perfil não é só limitar suas possibilidades, mas é evitar que você esteja no lugar errado, com a estratégia errada e no momento errado também. Então, quem é você no mercado? O trilheiro prudente ou o escalador de alto risco? Hum? No mercado, tolerância ao risco não é apenas perder sobre perder ou ganhar dinheiro, não. É sobre como você se sente e reage no meio do caminho. A volatilidade é como um mar agitado. Alguns investidores encaram como uma oportunidade de surfar grandes ondas. Outros entram em pânico e tentam aí nadar de volta até a praia. O problema é que decisões impulsivas na hora errada podem afundar bons investimentos. Se ao ver as suas cotas caírem, por exemplo, 15%, você corre para vender tudo? Bom, talvez a sua tolerância ao risco não seja, seja muito menor do que você imagina. Já se você enxerga isso como uma liquidação temporária e mantém a calma, a sua tolerância é maior. Exemplo: pense em um piloto de avião. É, durante turbulências, um passageiro entra em pânico, né, segura o assento e quer descer dali. Já o piloto sabe que o balanço é normal e ajusta a rota. No mercado, você é o passageiro ou você é o piloto? Essa diferença muda tudo no resultado final. Então, sua tolerância, ela não é fixa. Ela pode mudar com experiência, com conhecimento, com preparo, né? Mas enquanto não atende ou não entende os seus limites, corre o risco de abandonar estratégias. E às vezes estratégias vencedoras e cedo demais, ou até mesmo insistir em apostas perigosas por tempo demais, ficando exposto. Então, olhando para suas finanças e seu emocional, qual é o tamanho da turbulência que você aguenta antes de mudar o plano de voo, hein? Diversificação é como organizar uma orquestra. Não basta ter apenas violinos, nem só instrumentos de percussão, não. O verdadeiro impacto surge quando diferentes sons trabalham juntos e em harmonia, criando uma só harmonia. No mundo dos investimentos, essa sinfonia acontece ao combinar, por exemplo, ativos distintos, de setores variados, né? E até de regiões diferentes também, garantindo equilíbrio, mesmo quando um deles desafina. Um erro comum de iniciantes é concentrar recursos em apenas um setor ou ativo que está em destaque. Isso pode parecer seguro no curto prazo, mas quando esse mercado enfrenta dificuldade, o tombo é inevitável. Então, diversificar é construir uma espécie de amortecedor financeiro, reduzindo os efeitos de crises inesperadas. Para isso que serve. Pense em um exemplo prático: uma família que depende apenas de aluguel de um salão de festas em tempo de eventos lotados, por exemplo. Se houver restrições ou queda na demanda, a renda desaparece rapidamente. Agora, se essa família também possui uma pequena loja, né, uma loja virtual, um carro alugado em aplicativos, o impacto de uma crise no setor de eventos será muito menor, não é verdade? Então, nos investimentos a lógica é a mesma. Não depender de uma única fonte de retorno. Esse é o segredo. Diversificação não significa abrir mão de crescimento, mas sim garantir que a carteira tenha diferentes apoios.
Esse é o ponto. Renda fixa e variável, setores distintos e ativos internacionais, eles compõem ali toda uma estrutura mais resistente, mais resiliente. Afinal, o seu portfólio é uma orquestra, está afinado e completo ou ainda depende de um único instrumento apenas? No mundo dos investimentos, perdas e ganhos não são exceção, são parte do jogo e é muito importante que você compreenda isso. A questão não é se eles vão acontecer, mas como sua mentalidade reage quando eles acontecem. Ganhar pode inflar o ego, claro. Perder pode gerar paralisia. Então, o que diferencia o investidor resiliente é justamente a capacidade de manter o equilíbrio, aprendendo com os tombos e não se deixando iludir apenas pelas vitórias. É o equilíbrio. Muitos iniciam acreditando que cada mês será positivo, né? Mas o mercado funciona como as estações do ano. Então, existe verão, existe inverno. A mentalidade madura entende que as tempestades não são fases, melhor, são fases passageiras, né? E parte essencial do processo de crescimento. Então, essa postura só é possível quando o mindset está preparado. Isso significa ter clareza sobre os seus objetivos, né? Limites de risco, expectativas realistas, né? Não ficar fantasiando, assim como cada decisão deixa de ser um reflexo emocional e passa a ser um movimento consciente e de longo prazo. Portanto, quando a turbulência chegar até a sua carteira, pergunte-se: você será o piloto resiliente que confia no plano ou o passageiro que quer saltar no meio do voo, hein? Importante pensar nisso. O mercado muda, os preços das ações e fundos sobem e descem, e sua carteira naturalmente fica desbalanceada com o tempo. Isso é natural, tá? Rebalancear significa ajustar a carteira para voltar à alocação inicial planejada, não fugir do planejamento, mantendo o risco alinhado ao seu perfil e objetivos também. Por exemplo, se você planejou 60% em ações e 40% em renda fixa, mas o mercado de ações teve uma alta, você pode acabar com 70% em ações, por exemplo. Isso aumenta o risco sem você perceber. Então, rebalancear é como fazer uma limpeza estratégica, vendendo um pouco das ações e comprando mais renda fixa para voltar ao equilíbrio, ou seja, aquilo que você planejou. Tá? Por exemplo, imagine que você esteja aí numa balança antiga com dois pratos, como aquelas que existiam, né? Quando a gente era criança, representando aí a sua carteira. Com o tempo, um lado vai ficando mais pesado e a balança começa a pender demais para um lado. Sem corrigir, você perde o equilíbrio e isso pode causar uma queda maior na sua jornada de investimento, tá? Então, rebalancear é tirar um pouco do peso do prato pesado e colocar no outro para que a balança fique estável novamente ali. Então, essa prática não só ela controla os riscos, né, mas também cria oportunidades para comprar ativos que ficaram baratos, e vender os que estão caros, aproveitando aí as oscilações do mercado, ok? Então, reflita, você já parou para revisar e rebalancear a sua carteira? Com que frequência você faz isso? Está confortável com o risco atual ou ele mudou sem você perceber, hein? Quando falamos em proteção de carteira, uma das estratégias mais eficientes é incluir ativos descorrelacionados. É esse nome mesmo, descorrelacionados. Ou seja, investimentos que não se movem na mesma direção ao mesmo tempo. Isso significa que quando um ativo cai, outro pode estar subindo ou se mantendo estável, ajudando a equilibrar o desempenho geral do seu portfólio. Isso é muito importante. Por exemplo, imagine que você tem uma carteira só de ações brasileiras, tá? Todo o seu investimento está lá. Se o mercado brasileiro passar por uma crise, a sua carteira pode despencar junto. Mas se você adicionar ativos internacionais, ouro ou até imóveis via fundos imobiliários, por exemplo, essas classes podem não cair no mesmo ritmo e ao mesmo tempo. Algumas até se valorizam em momentos de instabilidade. Então, pense na sua carteira como um time de futebol. Se você montar um time só com atacantes, pode até fazer gols, não é verdade? Mas se eles cansarem ou se machucarem,
não terá defesa para evitar gols do adversário, né? Então, ter jogadores em posições diferentes, com habilidades distintas, garante equilíbrio e resiliência. Assim são os ativos descorrelacionados. Eles jogam em posições diferentes para proteger a sua carteira. Agora reflita: você sabe quais ativos em sua carteira são descorrelacionados? Como está a diversificação para proteger o seu patrimônio em momentos difíceis? Será que vale a pena incluir ativos que aparentemente são diferentes para garantir mais estabilidade? Bem, fundos de proteção e hedge são estratégias avançadas usadas para reduzir riscos e proteger o capital em momentos de instabilidade. Esses fundos buscam limitar perdas, usando instrumentos como derivativos, por exemplo, operações vendidas, short selling e ativos alternativos. Então, eles visam apenas o ganho, mas, perdão, eles não visam apenas o ganho, mas a preservação do patrimônio, agindo como um freio de emergência em crises. E esse é o segredo. Então, exemplo, imagine que você dirige um carro numa estrada perigosa, né, cheia de curvas e neblina. Bem, os fundos de proteção funcionam como um sistema ABS e os freios do carro. Você pode não evitar todas as dificuldades, mas consegue frear na hora certa e evitar um acidente grave, correto? Assim mesmo, assim, né, claro, mesmo que o mercado esteja caindo, né, esses fundos ajudam a suavizar as perdas. Então, por outro lado, você também tem que esses fundos podem cobrar taxas maiores e nem sempre trazem retornos expressivos em momentos de alta do mercado, tá? Pois a função deles, a principal função deles é justamente a proteção. Então pense, você está preparado para aceitar a rentabilidade menor em troca de mais segurança? Tem consciência de como esses fundos funcionam e quando utilizá-los? É importante você saber isso. Será que seu perfil de investidor inclui necessidade de proteção com hedge? Bem, refletir sobre essas questões ajuda a construir uma carteira que não só busca crescimento, mas também resistência às tempestades do mercado. Ao investir, é essencial entender que existem diferentes tipos de riscos que podem afetar o seu patrimônio. Dois dos principais são o risco de mercado e o risco de crédito. Bem, o risco de mercado está relacionado às oscilações de preço dos ativos, geralmente devido a fatores externos, tá? Como crises econômicas, políticas ou mudança nas condições globais, como a gente vê o tempo todo. Já o risco de crédito está ligado à possibilidade de inadimplência, ou seja, quando uma empresa ou governo não consegue pagar as suas dívidas. Por exemplo, imagine que você emprestou dinheiro para um amigo abrir um negócio, tá? Se a economia está boa, seu amigo pode prosperar e pagar a dívida em dia. Esse é o risco de mercado controlado. Mas se o negócio dele falir, você pode não receber o dinheiro de volta, né? Isso é o risco de crédito. Nos investimentos, mesmo que o mercado esteja estável, o emissor de um título pode quebrar e isso pode impactar os seus investimentos, tá? Então, pergunte-se: você sabe identificar quando está exposto a riscos de mercado ou a riscos de crédito? Como você reagiria se o valor dos seus investimentos caísse por razões macroeconômicas? E se a empresa que você investiu quebrasse? Como seria? Então, compreender essas diferenças ajuda a escolher melhor onde investir e balancear sua carteira, protegendo seu patrimônio de forma mais inteligente. Muitos investidores, especialmente no começo, acabam aumentando seu risco sem perceber. Isso acontece quando tomam decisões impulsivas, seguem dicas, né, sem análise nenhuma ou análise de um profissional, concentram todos os recursos em um único ativo ou setor, ou tentam acertar o timing do mercado constantemente. Esses erros podem comprometer a saúde da sua carteira e levar a perdas inevitáveis, a perdas que você pode até evitar. Exemplo, imagine alguém que ouviu falar de uma ação da moda, tá todo mundo falando dela, e investiu 100% do seu capital nela. Pouco tempo depois, a empresa enfrenta problemas e a ação despenca 50%. Olha, sem diversificação, a perda é total. Ou então, um investidor que tenta vender tudo no pico e comprar de novo na baixa, mas acaba comprando caro e vendendo barato, gerando prejuízos. Então, muito importante. Então, você tem que se perguntar, tá? Você já tomou decisões de investimento baseadas em emoção, em achismos?
Já concentrou seus recursos demais em um único investimento? Como você pode evitar repetir esse tipo de erros? Vamos dar a dica aqui. Saber reconhecer e evitar esses equívocos é tão importante quanto escolher bons ativos, tá? Uma estratégia disciplinada e informada reduz riscos e melhora os seus resultados ao longo do prazo. Então fique antenado. O seu perfil de risco e a forma como você gerencia os seus investimentos deve evoluir conforme o passar do tempo e as mudanças da sua vida pessoal e financeira também. Quando jovem, normalmente você pode tolerar mais volatilidade, né? Claro, pois tem um horizonte de tempo maior para recuperar eventuais perdas, né? Além disso, essa fase é ideal para buscar maiores retornos, mesmo que isso implique maior risco, então você pode arriscar mais. Conforme envelhece, suas prioridades geralmente mudam para preservar o capital acumulado e garantir uma renda estável para o seu futuro, né? Principalmente para a aposentadoria, tá? Então, por exemplo, imagine um jovem de 25 anos que investe majoritariamente em ações e fundos mais agressivos, cientes das possíveis oscilações do mercado e com capacidade para suportar quedas temporárias. Aos 55 anos, esse mesmo investidor inicia a migração gradual de parte dos seus recursos para investimentos mais seguros, como títulos de renda fixa, fundos imobiliários e ativos que geram renda passiva, buscando preservar o patrimônio, claro, e reduzir a exposição a riscos. Você já refletiu sobre como suas prioridades e tolerância ao risco mudaram ou podem mudar ao longo do tempo? A gente não pensa muito nisso, né, naquele momento que você está. Está preparado para ajustar a sua carteira de investimento conforme as suas metas e a sua fase de vida? Em situações de imprevistos financeiros, a sua carteira está estruturada para minimizar prejuízos e proteger seu patrimônio? Revisar e ajustar o risco dos seus investimentos de forma periódica é essencial para manter a saúde financeira e alcançar seus objetivos. Um planejamento dinâmico, com visão de longo prazo, que acompanha as mudanças naturais, né, da vida, traz mais segurança, tranquilidade e maior chance de sucesso na sua trajetória financeira. Ok? Um grande abraço e até a próxima.